demonstrar para vocês. Continuando. Agora a gente vai voltar. A gente começou no projeto de vida, passou pelo conhecimento, pelo matema, pela energia psíquica. Eu só vou pedir uma coisa para ver o tempo para mim. Não tem agora. Agora a gente vai do micro para o macro. Legal. Então como é que a gente pode usar a nossa energia para construir aquela rede sólida de matemas que a gente quer ter? Lembra lá do Beethoven? A gente quer chegar lá, né? Como é que a gente vai construir isso? Bom, segundo o que a gente está pesquisando, né, é uma teoria que eu estou desenvolvendo junto com outros acadêmicos também, a gente basicamente pode avançar em 3 dimensões. Uma é clássica, é a profundidade, que foi exatamente o exemplo que eu dei. A gente quer ser músico, nossa inspiração é música. Então a gente aprende as notas, aprende as escalas, aprende acorde, aprende campo harmônico e vai se aprofundando até chegar num nível muito elevado de profundidade. É o primeiro caminho, a primeira estratégia que a gente pode seguir no desenvolvimento do conhecimento. E é mais ou menos a estratégia que a gente está fazendo aqui na universidade. Cada um de vocês escolheu um curso, né? Então você tem lá uma grade básica e você vai se aprofundando de acordo com a área que você escolhe. Legal. Só que você também tem uma outra estratégia, uma outra possibilidade, que é de expansão, de pluralidade. Ou seja, você pode estar adquirindo um certo nível de profundidade em várias áreas. Tá? Então, eu não apenas quero entender de música, mas sim de, sei lá, matemática, de física, de sociologia, de psicologia. Então, isso é abranger várias áreas, pluralidade. E tem a terceira, que é a integração. Essa terceira é de longe a mais ignorada na literatura, né? É óbvio que existe aí um trade-off, né? Uma troca, uma escolha entre profundidade e pluralidade. Isso é abordado para os tempos. Se sua energia psíquica é limitada, seu tempo é limitado, seus recursos são limitados, né? Você tem que fazer escolhas. Se aprofundar em alguma coisa é uma escolha. Querer pluralidade é outra escolha e elas podem ser conflitantes. É o que, digamos assim, o senso comum diz. Mas o senso comum, por vezes, eu diria até muito frequentemente, negligencia a questão da integração. Vamos lá. Foi exatamente o que eu falei. E quando você escolhe cada uma dessas estratégias, você acaba se tornando, vamos dizer, um tipo. Você entra num tipo determinado de estratégia. Então vamos lá. Se sua estratégia fundamental é a profundidade, e aí tem uma figura para ilustrar, é mais ou menos o que eu disse. Você tem um objetivo já, né? Você começa com um geral, depois você expande um pouco, porque é necessário. Eu quero me tornar neurocirurgião, básico da medicina, não sei o quê, algumas disciplinas de biologia, e depois você quer chegar aqui, tá? Então, tradicionalmente, as pessoas com foco na profundidade somente são os especialistas. E é mais ou menos o que... Mais ou menos não. É o tipo clássico que a gente está tentando formar desde que a escola existe. Desde que a educação foi estruturada do jeito que mais ou menos é hoje. Até tem um meme na internet que é um pouco famoso, que mostra assim, o carro como era em 1900 como é hoje, a televisão como era, sei lá, em 50 e como é hoje, a escola como era, como é hoje. Tudo mudou e a escola fica muito parecida, né? Você reconhece, né? O cara de 1900 pode não reconhecer certas matérias, mas a estrutura escolar para ele é igual. E quando você vê um carro na rua, ele vai... Que isso, né? Enfim, esse daqui tem sido o caminho
e a estratégia básica da nossa sociedade. Sociedade que tem o problema da esquizoidia. A pluralidade sozinha, né, ou foco excessivo, ou apenas na pluralidade, é representado por essa figurinha aqui, que é o viajante, né, e essa outra figura, onde tem várias coisas e cada ponto vermelho é uma coisinha, né, que a pessoa se interessa. Pela experiência que eu tenho tido recente, muitas pessoas sentem essa necessidade, né? Nem todo mundo tem aquele caminho tão simples. Quero chegar aqui e ponto, acabou, meu projeto de vida é esse, né? Eu vejo muitas pessoas não apenas não tendo isso, como tendo uma resistência muito grande a isso, né? E buscando uma maior pluralidade, até para testar o mundo, cada vez mais coisas surgem, né? Então esse caminho tem sido algo que eu tenho visto por pares, amigos, né, de várias faixas etárias. Mas a pessoa que tem foco somente na pluralidade é conhecida como diletante, né? Então vem do italiano, mas vem do latim, né? Diletante é um termo que acabou se tornando um pouquinho pejorativo, que é a pessoa que tem conhecimento superficial em diversas coisas. Bom, lembra do triângulo? Tem profundidade, pluralidade e integração, que eu falei que era a parte que é negligenciada. Imagina que você pudesse harmonicamente desenvolver e integrar pluralidade e profundidade. Os caras que conseguem fazer isso, geralmente recebem o nome de polímatas, né? Vem do grego, poli, muitos, vários, diversos. Mata, né? Vem de matema, vocês já sabem o que é, tá? Então, lembrando, polímata é vários matemas. No caso, são vários... como é que se diz? É um matema desenvolvido, é uma rede de matemas que engloba profundidade e pluralidade. Vários não quer dizer tudo, tá? Porque às vezes, quando o pessoal vai atacar a ideia de polímata, fala, não dá para saber de tudo. Porra, é óbvio que não dá para saber de tudo. Essa ideia de saber de tudo é uma ideia absurda. É uma ideia que, por algum acaso, durante a Renascença, onde quase ninguém tinha livros, meia dúzia de pessoas eram alfabetizadas em Florença, 3 delas tinham patrono, e 2 delas tinham biblioteca. Aí o cara, sei tudo. Claro, né? Os objetos de conhecimento eram raros, o acesso ao conhecimento era raro, né? O acesso a poder ler e escrever era raro, então o cara achava que sabia de tudo. Balela. Mesmo se você reduzir todo o conhecimento ao conhecimento explícito dos livros, você jamais. Isso é uma função muito simples. A nossa capacidade de absorver e aprender vai ser muito menor e cada vez menor do que a capacidade do mundo de produzir novos conhecimentos, novas coisas e novos estudos. Então, polímata é ter habilidades, perícias, conhecimento em mais de uma área ou mais de um domínio e saber integrar, saber harmonizar esse negócio. A figura clássica do Leonardo da Vinci, também na época dele, era aquela época lá, né? Então, o cara, na verdade, nada era ciência, né? Naquela época como a gente entende ciência hoje. Mas ele procurou sistematicamente entender a anatomia do ser humano, até contra o status quo da época, né? Você não podia dissecar corpos, etc., essas coisas todas. Ele procurou isso, ele procurou entender e sistematizar conceitos de engenharia, para fazer inclusive armas de guerra, para fazer o sistema de... ele fez o sistema sanitário, alguma coisa lá de Florença, e ele tinha os famosos, não são patronos, esqueci como é que chamava naquela época, os mecenas. Ele tinha um mecenas lá que, Leonardo, trabalha aí, tá tranquilo, você não precisa se preocupar com pagar as contas no fim do mês. Então, ele, Michelangelo, até tem uma anedota
né, do outro autor, né, todo mundo acha Michelangelo, Capela Sistina, não sei o quê. Aí eu li num lugar que Michelangelo ganhava por hora, né, e não por empreitada. O cara falou, se ele ganhasse por empreitada, ele teria terminado a Capela Sistina em uma fração do tempo, ele demorou 20 anos. Não é que o negócio, a dificuldade, né, é igual a 20 anos, não, é o que ele ganhava por hora. Enfim. Mas tem outros exemplos mais modernos aí. Quem diria que Einstein é um polímata? Agora está tendo até a série do Einstein, que surgiu agora, né? Genius, algo assim. E que bom que aparece ele tocando violino, que é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? O cérebro do Einstein é o cérebro mais estudado da história da humanidade. Foi cortado em pedacinhos, mandado para diversos lugares, e várias pessoas estudaram o cérebro dele para ver se continha alguma diferença. Será que é biológico? Será que tem alguma coisa no cérebro do Einstein que o diferenciava das outras pessoas normais? Descobriram porra nenhuma. Mentira. Descobriram um negócio, assim. O cérebro dele tinha uma convolução no lugar específico de pessoas que tocam música. Engraçado, né? O maior feature do cérebro do cara é que ele tinha um negócio de quem estudava música por muito tempo. Einstein tem milhares de frases, e tem autores que estudaram a biografia de Einstein, dizendo como ele falou, a imaginação é maior que o conhecimento, isso é muito comum dele, mas como ser capaz de visualizar coisas foi importante para ele, e como o estudo do violino e da música era importante para a física dele, né? E a grande sacada dele foi mesmo a visualização, né? Depois, óbvio, ele teve que trabalhar a matemática, e ele tinha condições de, né? E fez todo aquele caminho de profundidade para chegar lá. Tanto que o primeiro capítulo mostra ele lá na aula de derivada de cosseno lá, aí ele, não sei bem, sério é fogo, né? Mostra o cara já começa o sinistrão. Mas enfim, ele tinha aquele conhecimento, porque proporcionou ele a chegar onde chegou. Mas o ponto que eu quero salientar aqui é que ele conseguia harmonizar as duas coisas. Lembra da energia psíquica? Lembra que a gente fica exausto? Então uma das coisas que ele falava era que às vezes ele ia para o violino também dar uma espairecida. Está lá fazendo cálculo, né? O violino seria uma atividade complementar, né? Então servia tanto como um buffer para a atividade principal dele, né? Talvez servisse também para fomentar a criatividade. É uma hipótese muito interessante. Essa hipótese também aparece em outro cara. Esse daqui é Vladimir Nabokov, né? Mais conhecido como autor de Lolita. O que ele está fazendo? Está caçando borboletas, né? Esse cara é até engraçado que ele não caçava borboleta por hobby, não. Tem uma ciência, se eu não me engano é Lepideroptologia, que é o estudo das borboletas e mariposas e sua classificação. É uma parada extremamente sistemática. Alguns críticos, bom sentido inclusive, de Nabokov, dizem que uma grande qualidade dele como escritor era conseguir captar nuances de características de personagens, né, e sua atenção para detalhes. Então parece que essa atenção para detalhes pode ter sido um fio condutor, que ele trabalhava tanto no seu estudo de borboletas, ele tinha uma posição acadêmica, tá? Não lembro se era Oxford, mas era uma grande universidade. Isso. Enfim, talvez esse trabalho, né, e o trabalho dele de escritor usavam talvez de uma mesma habilidade em comum, que era essa atenção para detalhes, que foi exponencializada e revertida em arte, em Lolita. Beleza, então a gente já chegou aqui, já passamos, deixa eu ver se um resuminho aqui. A gente já falou um pouquinho de projeto de vida, de conhecimento, de Matela, de energia psíquica, de 3 estratégias, né? Pluralidade. Tá, tudo bem. A estratégia são especialista da profundidade, né? Pluralidade, a estratégia do diletante, e polímata, que é a estratégia focada em integração.
né? Falando estratégia, pessoal aí de ADM, se não viu, virá famosas estratégias genéricas de Porter. Né? Michael Porter é um autor que ficou muito famoso pensando como é que uma firma pode se dar bem, pode lucrar, sobreviver, prosperar e continuar, né, num ambiente competitivo, incerto e de risco. Então ele pensou em 3 estratégias. Uma é liderança em custo. Tá? Ou seja, uma empresa pode prosperar se ela conseguir fabricar, pensando aí em produtos e não em serviços, que é o mais fácil, de modo mais eficiente do que os outros. Exemplo clássico foi o início do Ford. A gente tem uma outra estratégia que é diferenciação, que aí você foca em imagem, foca em marca, foca na pessoa, no público lembrar de você, do seu produto. Não precisa ser diferente de verdade. O público precisa perceber como diferente. Estratégia da Apple, né? Informação aí. Você acredita e percebe que a Apple é diferenciada. Por isso formam-se filas quando a Apple lança um produto. E por último, tem a estratégia do foco. É uma estratégia na qual você restringe sua energia, vamos dizer assim, num público bem mais restrito. Ok? Então, eu vou fazer... deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer comida para vegetarianos que são veganos também. Então, eu vou fazer um restaurante que só tem comida vegetariana e não pode ter nem banco de couro. Tudo bem que hoje em dia não é nem tão foco, né? Já é um público até grandinho. Mas, enfim, essas coisas vão se misturando. Tá, o que isso tem a ver com as estratégias que eu demonstrei aqui? Vamos pensar. Vamos pensar no especialista. O que ele tem de bom? O especialista tem... O que ele consegue? Lembrando que o nosso investimento é energia psíquica. Claro que também tem recursos. A gente paga direto ou indiretamente para estar aqui, tá? Na universidade pública. Você tem que vir para cá. Tem custo de oportunidade. Você poderia estar na praia, poderia estar fazendo um curso online, poderia estar fazendo sei lá o quê. Então, você tem custo. O especialista, se o cara desde criança, pô, você Beethoven, vou até dar outro exemplo, que geralmente não é bem o que acontece, não necessariamente é da criança, né? Vou até retomar esse exemplo mais tarde. Desde pequeno você é direcionado, né? Isso aconteceu com caras muito famosos, inclusive Beethoven, Paganini, o mestre do violino, do exemplo mais moderno, André Agassi. Até o livro, a autobiografia dele é muito maneiro. Agassi, deve ser esse o nome. O pai dele decidiu que ele ia ser tenista. Decidiu, né? Ele trabalhava já estava no métier do tênis lá em Las Vegas, onde ele morava. Né? Eu acho que ele trabalhava com encordoamento, não lembro bem. Mas ele estava no métier do tênis e decidiu que o filho ia ser tenista. Aí falou, pô, moleque, você só vai comer depois que bater não sei quantas 1000 bolas. Ele comprou uma máquina, né, de soltar a bola de tênis, o moleque lá, batendo, né, contava no livro do André Agassi, que ele fazia tanto isso, que tinha uma hora que ficava cheio de bolas assim na quadra e ele não conseguia se movimentar, né? Inclusive as bolas ficavam em outras bolas e ele tinha que rebater mesmo assim, senão o pai dele gritava com ele. Bem isso, a história de Paganini também, o primeiro popstar da história, né, do violino, na verdade, da história dos popstars, também era assim, só comia se tocasse violino. Bom, vamos esquecer os danos psicológicos, vamos pensar só em investimento, né? Porra, caraca, toda a energia do cara tá ali, o cara faz isso, come, joga tênis, né? Ah, aí tem uma hora que ele viu o soccer, né? Lá o soccer é pra menino, né? Hoje deve ter mudado um pouquinho nos Estados Unidos. Ele achou maneiro, pô, eu quero jogar. Aí o pai, vai, joga. Eu acho que o futebol pelo menos melhora seu condicionamento físico. Aí um dia o moleque voltou machucado. O pai dele nunca mais deixou ele jogar futebol. Vai jogar tênis. Seu objetivo é jogar tênis. Funciona. Pô, tu pega toda a energia do cara
e, pô, você vai fazer aquilo, né? Então você tá ali, o seu custo, né? O custo do diletante de vir para cá, vir para cá, vir para lá, ele é zerado, né? Bacana. Então, lembra, vamos esquecer o psicológico, vamos pensar em máquinas aqui. Então, se for uma máquina, show. Diferenciação. Pô, claro que você vai ter diferenciação, né? Se você, quantos garotos em 1970 tinham uma quadra de tênis com uma máquina de cuspir bola e eram obrigados a bater não sei quantas bolas por dia, né? Tinha até uma frase comum: se você bater 1 milhão de bolas, ou 10 milhões de bolas, até não sei o que, você vai ser o melhor tenista do mundo. E de fato, na história, ele foi um dos melhores receptadores de saque da história, né? Legal. Você consegue. E foco. Foco aí meio que é um pouco problemático. Como eu falei, o negócio é a questão do vegetarianismo. Pensar em outro foco, por exemplo, carro elétrico talvez tenha sido foco há 3 anos atrás. Talvez daqui a 10 anos vai ser um novo normal. Então, quando o Porter pensou isso, né, talvez, vou afirmar, ele pensou num ambiente um pouquinho menos volátil do que a gente tem hoje. Então, novos nichos vão se criando e se transformando numa velocidade absurda hoje, né? Por exemplo, você tem a Cielo, uma empresa que está aí batendo recorde na crise, continuou indo bem, as ações subindo. Ela ganha dinheiro porque toda a transação que eu faço, eu quero comprar um salgadinho, passo o cartão, 4%, 5% vai para ele. Eu não sei se é caro. Dinheiro pra caramba, né? Pô, os caras são foda, daqui a 20 anos os caras estão, sei lá, dominando o Brasil. Mas aí surge uma tecnologia nova. Vocês já ouviram falar em Bitcoin, né? E a tecnologia por detrás, a blockchain, que pode fazer a mesma coisa que a Cielo faz, a custo zero. Né? Hoje em dia, o mercado é restrito. Mas talvez, daqui a alguns anos, seja o novo normal. Então esse especialista aqui, no caso do André Agassi ou do Paganini, ele projeta o seu futuro, sendo que, acreditando que vai haver tênis, vai haver interesse em tênis, vai haver interesse em violino, né? Ou seja, não, na minha visão, não é muito uma estratégia que é apta a trabalhar com foco, porque foco, na minha concepção, é uma coisa mais notável. Diletante. Diletante tá ferrado, desculpa. Porque, pô, custo de ser diletante é muito alto. Porque você está indo para lá, está indo para cá, você gasta energia um pouquinho aqui, e energia é um investimento que se perde. O tempo não volta atrás, a energia não volta, né? Tem um pouquinho para lá, tem um pouquinho para cá. Você acaba não tendo a economia que um especialista teria. Diferenciação, pior ainda, né? Você pode se vender como diletante. Você chega lá na entrevista de emprego, e aí, tudo bom? Você quer trabalhar aqui, né? Então, a gente precisa que você saiba Excel, um pacote estatístico, não sei o quê. Ah, não, mas eu sei muitas coisas, eu sei poemas e eu sei um pouco de música, né? Não vai rolar, né? Infelizmente. Então, tem um problema de diferenciação, foco. Talvez o diletante, por estar com a antena ligada em vários lugares, consiga perceber a oportunidade. De fato, pô, esse cara aqui não vai. O cara não vai sair do que? O custo, como é que se diz, economia? Esqueci. Mas é o custo de você abandonar algo que você já investiu. Muito alto. É um diletante, antena ligada, talvez. E olha uma oportunidade aí. Vou investir agora. E o polímata, ele consegue, teoricamente, potencializar tudo isso. Só que é diferente. Como é que é a liderança em custo do polímata? Ele pensa, pô, não sou filho do pai do André Agassi, né? Ou seja, não tenho uma carreira decidida por mim. Também não sou aquele cara que desde pequeno quer ser X ou Y. Ah, criança, você quer ser o quê? Quer ser médico. Aí continua e vai, quer ser médico, e bate o pé e quer ser médico.
Tem gente que é assim, né? Mas vamos partir da hipótese que não é o seu caso. Como é que você pode ganhar em custo? Você, eu vou querer ter uma certa multiplicidade, né? Mas eu vou pensar numa forma de alavancar a minha capacidade de aprender. E a gente já aprendeu que hoje aprender não é nada fora, não é nada místico. Ah, o cara que é bom aprender. Aprender é formar matemas. Como é que forma matemas? Prestando atenção, gastando energia, sistematizando o conhecimento, integrando numa rede que deve ser funcional. Tá? Porque você pode também construir um monte de conhecimento disfuncional, ou seja, toda vez que você debate com a realidade, você continua pensando num negócio que não funciona. Ou seja, você não está utilizando todos os poderes da reflexão. Então, o polímata, sim, consegue trabalhar o custo de uma forma diferente do especialista, alavancando sua capacidade de aprender. Diferenciação. Se você tem, ao tema da palestra, múltiplas expertises, você tem oportunidade. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu descobri um negócio chamado sistema de gestão. Nunca tinha ouvido falar. Né? Beleza. Aí comecei a achar interessante, né? Porque eu fui fazer consultoria empresarial e fui implantar um sistema, pequena empresa. Aí fui ver. Aí tinha uma colega que trabalhava com o sistema de gestão, isso já há alguns anos, né? Falei, pô, quanto é que custa aí para implantar o sistema? Estou pensando, pô, vamos pensar num software caro, né? Sei lá, comprar um pacote Adobe, pô, $1.000. Pô, sistema 5.000, né? Uma coisa assim. Ah, 40.000. Caraca, mano, o que vocês fazem, cara? Vocês fazem uma empresa nova? Ih, caramba. Ele deve ter entrado em modo de espera. 40.000? Falei, pô, tem alguma coisa aí, né? Onde o dinheiro está atrás que eu preciso... Se eu ganhar uma fração... Aliás, isso é uma coisa muito importante. Se você está no mercado multimilionário e você consegue uma fraçãozinha nela, você está bem. Você pode ser o melhor cara num mercado pequeno, que infelizmente o que vai sobrar para você é pouco. Mas voltando aqui. Aí, eu fui lá tentar descobrir sistema, falei, pô, eu não sou de informática, não sei profundamente de sistemas, né? Mas aí eu descobri que tinha uma posição que era meio comercial e meio técnico. Era o cara que fazia interface. Eu falei, pô, sei, claro, sabe falar, sei, sabe técnica, sei. Pô, ninguém sabia os dois. Ou o cara era aquele nerdzão batedor de código, ou o maluco era aquele comercial, não sei o que, você quer, fecha agora, se você fechar agora, diz aí, você pode fechar? Quem é o tomador de decisão? Essas técnicas aí, né? Hoje em dia tá prevalente no mercado. Cuidado, nunca feche um negócio na hora, tá? É furada. Enfim, técnica de venda. Então, não tinha. Ou a pessoa era especialista no negócio, aí outra. Achei esse nicho aí e foi onde eu alavanquei minha carreira, né? Vendendo essa capacidade aí de ter um certo grau de profundidade. Eu não era diletante, eu já tinha trabalhado com apresentações, né? De certa forma com vendas, e já tinha trabalhado com alguma coisa de informática. Sabia de sistema? Claro que não, né? Mas eu tinha essa autoeficácia que eu ia aprender aquele negócio. E é isso.